Prezados alunos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com grande alegria que no dia de hoje eu compareço aqui para lecionar a segunda aula da disciplina de Cristologia, num primeiro momento, e num segundo momento falarei sobre a disciplina de Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Hoje estou num ambiente diferente, encontro-me em viagem, adaptei aqui um local para poder lecionar essa aula, estou até com um computador emprestado, mas não é por esse motivo que eu vou deixar de lecionar a aula para vocês. Compromisso de transmitir aos nossos alunos o conteúdo programático dessa disciplina e do programa também de formação que vocês estão cursando. Sendo assim, vamos para a nossa aula, porque temos bastante assunto para compartilhar, porque Cristologia é a doutrina de Cristo, ou seja, a ciência, é uma ciência porque você usa técnicas científicas para aquisição do conhecimento, que estuda a pessoa de Cristo dentro da sua humanidade, divindade, a obra de Cristo e demais assuntos relacionados a ele. Então, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da disciplina de Cristologia. E, como nós já estudamos na aula anterior, na aula de número 1, nós estudamos uma introdução a respeito da disciplina Cristologia, e depois a aula transcorreu em cima do tema a pessoa de Cristo, ou seja, a humanidade de Jesus. E como nós estudamos na aula anterior, nós vimos que até o quinto século da era cristã, não havia dificuldade de se entender a humanidade de Jesus. As questões que divergiam entre os estudiosos e religiosos da época era a questão se aquele Jesus humano era também Jesus divino. Então, foi mais nessa questão que vai ser tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, essa parte da aula da disciplina a gente já estudou. Agora vamos para a nossa segunda aula. E o tema principal, né, são dois pontos que estudaremos hoje. A pessoa de Cristo dentro da sua divindade. Então, nós vamos estudar hoje que Cristo, além de ser humano, ele era divino também. E um segundo ponto da nossa aula, que é muito importante, esse conceito da união hipostática de Cristo, também iremos finalizar a nossa aula com esse entendimento nesse momento. Então, vamos em frente na aula, já vamos direto para o nosso assunto. Como eu disse, estou num local improvisado, num local que pode ter algum barulho diferente, talvez o áudio não seja igual, a imagem seja um pouco comprometedora, mas, como eu disse, não é pelo fato de eu estar em viagem que eu vou deixar de lecionar para vocês. A divindade de Jesus Cristo, muito importante. Um teólogo, em especial um teólogo assembleano, ele não pode ter dúvidas de que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele era humano e também divino. Ele não se esvaziou da sua divindade. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente numa outra aula, que vai falar de uma teoria que a gente chama de teoria gnóstica, gnosis, aonde há esse entendimento de que Jesus se esvaziou da sua divindade. E nós vamos entender e refutar essa teoria. Mas isso é tema de uma aula um pouquinho mais à frente. Vamos falar então sobre a divindade de Jesus Cristo. Filho do homem foi um título que nós estudamos na aula anterior, diz respeito ao nascimento de Jesus. Então, a partir do nascimento de Jesus, ele passou a ter esse título, filho do homem. Inclusive, o próprio Jesus foi que mais utilizou esse título a si mesmo, em referência de si mesmo, filho do homem, evidenciando o quê? Que Jesus possuía a natureza humana.
E filho de Deus, que nós vamos ver hoje, significa um que é nascido de Deus. Então, filho do homem, nascido do homem, filho de Deus, nascido de Deus. Porém, aqui eu já quero trazer algo muito importante e acredito que poucos alunos devam ter essa dificuldade desse entendimento. Nós precisamos ter ideia que Jesus, como filho de Deus, como divino, ele nunca nasceu. Ele sempre existiu porque ele é eterno. Agora, quando nós tratamos Jesus como filho do homem, a humanidade de Jesus, a natureza humana de Jesus, ela teve um início e teve um fim. O início foi a partir da concepção de forma milagrosa, né, ali no ventre de Maria, até a ascensão de Jesus aos céus, quando ele recebe a sua glória anterior que ele possuía. Ali finaliza a natureza humana de Jesus. Hoje nós não temos mais um Cristo com as duas naturezas. A natureza humana durou, vamos dizer assim, sem tirar o período de gestação, esses detalhes, 33 anos. Cumpriu o seu objetivo, que foi viver entre os homens, trazer a mensagem de salvação para os homens, e depois ela perdeu a sua finalidade. No entanto, é uma doutrina importantíssima para a fé cristã, de reconhecer que Jesus teve a sua natureza humana também. E a natureza divina de Jesus é eterna, nunca teve início e nunca terá fim. E veremos hoje com mais propriedades nessa segunda aula. Então, é muito importante. Inclusive, eu chamo atenção aqui aos pregadores. Eu costumo sempre brincar com os alunos, né? Isso vem de anos, em torno aí de porque quantas décadas que eu dou aula, né? Mais de 20 anos que eu dou aula de teologia, eu sempre brinquei com os alunos, pregadores de plantão, fiquem atentos, que nos conteúdos das aulas, em especial teologia sistemática, saem diversas mensagens para nós pregarmos, né? Inspiração ou a dica, né, de mensagem. Então vamos lá. A aula de hoje dá uma mensagem para o culto de ceia extraordinária. Andemos então. Jesus Cristo era singular pelo fato de apenas ele, de todos que viveram, ter sido Deus e homem. Isso é chamado, quando a gente estuda com mais profundidade a linguística bíblica, isso é chamado de unigênito de Deus. O único que tinha essa natureza. O unigênito, filho unigênito de Deus. Claro que diz respeito ao único filho, mas em particular, o único que possuía essa particularidade de ter tido a natureza humana e a natureza divina em um tempo de 33 anos que se conciliaram essas duas naturezas. Então vamos lá. Quando diz singular, fala do único da sua espécie. Distinto de tudo que já existiu e vai existir. É ímpar essa questão de Jesus, como divino, ter ocupado a natureza humana. Ninguém mais fez isso. Alguém pode dizer, mas tem os anjos, que teve as aparições de anjos que se materializaram em forma humana. Não, isso não é uma união hipostática. Porque os anjos, eles não são seres eternos. Eles são possuidores de vida eterna. Ser eterno é aquele que nunca teve início e nunca terá fim. Nesse sentido, somente Deus. E quando falo Deus, entendo Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos são seres eternos, acredito que eu já compartilhei esse assunto com vocês em algum momento em disciplinas anteriores. São seres eternos que tiveram um início, uma criação. E a partir dessa criação, nunca mais terão fim. Então, eles não são, quando a gente aplica a etimologia da palavra de Deus, a etimologia da palavra, eles
não se classificam como seres eternos na mesma proporção que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Bom, assim é o ser humano também, nós somos seres eternos. E quando, então, o ser eterno, que é o caso de Cristo, de Jesus, ele ocupa a natureza humana sem se desfazer da divina, ele passa a ser um ser singular. Mas é o único dessa espécie, não tem outro. Distinto de tudo que nós conhecemos e que provavelmente virá. Ímpar, uma natureza ímpar. Isso é importante que nós saibamos como teólogos para que ensinemos e cremos também no primeiro momento e possamos refutar qualquer tipo de heresia que possa surgir no nosso meio. Ao mesmo tempo em que Jesus Cristo era verdadeiro homem, que vimos na aula anterior, também era verdadeiro Deus. Surge, vocês viram na aula anterior, o quantos conceitos surgiram. Uns diziam que Jesus só tinha aparência humana. Outros diziam que o Cristo só apareceu depois do batismo nas águas, que até então era só o Jesus humano. E tantas outras, né, que a gente viu na aula anterior, que nós, até hoje, existem ainda questionamentos sobre isso. No nosso meio, creio que está pacificado. Tá? Mas vamos lá, vamos ver isso com mais detalhe. Esse desenho que eu coloquei aqui resume a aula de hoje. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não houve um momento em que Jesus deixou de ser Deus, e enquanto ele esteve aqui na Terra, não houve um momento que ele deixou de ser homem. Então, isso aqui é outra coisa que tem que ficar muito bem claro no nosso meio. Mas vamos lá. Então, surgiu, já depois do descobrimento do Brasil, né, acima aí de 1500, ou seja, no século XVI, surgiu uma teoria chamada socianismo, que foi um reformador, Lélio Socini, um reformador italiano, né? Ele criou, então, um pensamento a respeito de Jesus, e esse pensamento, essa heresia, essa doutrina, vamos dizer assim, foi conhecida de socianismo. Vejamos no que ela se trata. A doutrina socialista é antitrinitária, trinitária, e considera que em Deus há uma única pessoa e que Jesus de Nazaré é um homem. Então, observem que ele poderia ser se enquadrado na aula anterior, sobre os pensamentos de que não havia dúvidas de que Jesus era homem. Não havia. O que havia era dúvida se ele era divino também ou não. E ainda no século XVI, essa dúvida estava pairando. Lembro aos alunos que quando surgiu o socialismo, aí derivado dos ensinos contrários, né, à trindade de Lélio Socioni, um reformador, a reforma protestante já estava em pleno desenvolvimento na Europa. Porque Lutero, em 1517, foi quando ele fixou, melhor, as 95 teses lá na porta da catedral do castelo de Edimburgo, na Alemanha. Antes mesmo de Lélio nascer, que ele nasceu em 1525, tá? Então, a reforma estava completamente já em pleno vapor, aliás, e ainda havia essa dificuldade de entender se Jesus era 100% homem e 100% divino ao mesmo tempo. Unicista surge também, o unicismo, que já vem lá do século III, IV, depois de Cristo. Por volta de 215, isso nos dá no século III, Sabélio já ensinava sua doutrina em Roma. Esse ensino aí. Então vejam só, qual que foi o entendimento de Sabélio.
Sabélio opôs-se à doutrina tradicional da igreja, a Trindade. Então, ela era contra a doutrina da Trindade. E vocês têm que ter um cuidado, prezados alunos e futuros teólogos, com as publicações nas redes sociais. Vocês vão encontrar, por exemplo, pessoas, em especial judeus messiânicos, gravem isso, judeus messiânicos, que são contra a Trindade. E que vão dizer que a Trindade foi invenção da Igreja Católica, porque não existe a palavra na Bíblia. Ela só surgiu aí depois de alguns anos após a Bíblia, que agora eu não me recordo quantos anos foram, mas na aula anterior que eu falei sobre teontologia, na primeira aula eu falei para vocês sobre a questão da Trindade, mas com datas eu sou muito fraco de memória nisso, tenho dificuldade de memorizar, tá? Mas ela surgiu aí e foi se alongando por muito tempo, e até hoje existe, por exemplo, os judeus messiânicos que não aceitam a Trindade. Então, ela não era uma particularidade só daquela época. E nós, assembleanos, pentecostais, né, nós cremos na Trindade. A Trindade é aquilo que eu falei na aula anterior. Até citei alguns teólogos aqui da teologia reformada, porque existe o quê? Existe o credo ecumênico, aquele credo que todas as denominações e todas as religiões cristãs, no geral, são aceitos, como, por exemplo, a Trindade é aceita pela Igreja Católica, é aceita pela Igreja Pentecostal, é aceita pela Igreja Reformada, é aceita pela Igreja Luterana, enfim, o que nós chamamos de credo ecumênico. E aí depois, nas miúças de cada credo, vai dar as diferenças, né, teológicas de cada denominação, inclusive uns são pentecostais, outros não são, uns são arminianos, outros são calvinistas, outros são luteranos, outros são anglicanos, tudo isso são as pequenas diferenças que existem dentro dos credos em particular, mas o credo ecumênico é igual para todos. E o credo ecumênico, então, ele toma, na sua maioria, a Trindade como sendo uma verdade bíblica, exceto aos judeus messiânicos e aos cristãos unicistas, que são um grupo muito pequeno, mas que estão por aí. E um que outro perdido dentro da igreja nossa, que pensa assim também. Tá? Então, nós temos que ter esse cuidado para não prejudicar o ensinamento real da doutrina. Vejam só, Sabélio, Pai, Filho e Espírito Santo são nomes, são prosopa, ou seja, são semblantes, são faces, são facetas de Deus. E não seres independentes. Então, Sabélio entendia que não eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não eram seres, pessoas independentes, como nós temos a definição na doutrina da Trindade. Trata-se do mesmo Deus agindo na história por meio de três semblantes. Ele está certo em dizer que é o mesmo Deus, mas ele está errado ao dizer que são facetas, são semblantes de Deus, que ora convém ele se apresentar como Pai, ora convém ele se apresentar como Filho, e ora convém ele se apresentar como Espírito Santo, mas que não são três pessoas que coexistem eternamente, que possuem os mesmos atributos. É aí que ele erra na sua doutrina em pensar desta forma. Então, trata-se do mesmo Deus agindo na história por meio de três semblantes. O prosópon do Pai aparece na sua obra criadora, como doador da lei. Então, ali, somente o Pai apareceu. Então, aquele Deus tomou a figura de Pai, a face, faceta de Pai. O prosópon do Filho aparece no nascimento e ascensão de Jesus e acabou. Terminou para Sabélio a manifestação da faceta de um Deus eterno em se falar de filho. E depois, a partir da ascensão de Jesus, então, esse Deus tomou a faceta, a face do Espírito Santo, né? E aí, então, que é o doador da vida, em especial a vida espiritual. Nós não cremos desta forma.
Nós cremos, confessamos, professamos, ensinamos que existe um único Deus manifesto eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso credo assembleano. Essa é a nossa declaração de fé assembleana, e é isso que a gente espera de um teólogo assembleano, com respeito aos demais alunos que, porventura, pertençam a uma outra denominação, aonde eu tenho certeza que fazem parte do credo ecumênico também. Eu ouvi alguém falar alguma National coisa? Geographic. Assisti uma coisa muito legal. Vamos assistir uma coisa engraçada? Ok. Pessoal, alguém está com o microfone aberto. Dá uma olhadinha aí. Se for alguma pergunta, pode se apresentar e fazê-la. Mas se for um descuido, por gentileza, feche o microfone para, senão, chama atenção, atrapalha a aula. Tá? E também, eu não falei, né? Quem quiser interromper, fazer pergunta ou algum acréscimo, sempre os microfones estão à disposição. Basta entrar e falar. Vamos em frente, então. Eu trouxe, para fins de conhecimento, uma Assembleia de Deus brasileira que é unicista. Vejam só. E na declaração de fé dessa igreja, Assembleia de Deus Unicista, que não é a nossa, tá? É alguém que se desligou da Assembleia de Deus, manteve o nome Assembleia de Deus, não é filiado às nossas convenções, porque o líder que fez esse levante, vamos dizer assim, não acredita na Trindade. Vamos lá. Então, na declaração de fé deles diz isso. Os nossos membros são batizados em nome de Jesus. E diferimos da maioria das denominações por não cremos na doutrina da Trindade, que é, historicamente, fundada pelo homem e não divinamente inspirada como as doutrinas bíblicas. Então, eles colocam na documentação oficial deles essa explicação, pelo qual eles não acreditam na Trindade. Repito, não é o caso da Assembleia de Deus, né, que nós fazemos parte, nem outras Assembleias de Deus pelo Brasil, como Madureira, Vitória em Cristo, Ministério Mãe, essas outras igrejas que todas acreditam na Trindade. Divinamente, divindade de Jesus Cristo é demonstrada. Então, vamos ver como que essa divindade é demonstrada. Bom, por divindade, eu quero dizer o seguinte, que esta palavra divindade vem da palavra grega theotes, né? Theotes, significa divindade, né? Natureza divina, manifesta em seus atos. Isso que quer dizer uma divindade. É aquele ser que se manifesta através dos seus atos de forma divina. E nós encontramos em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, como seus atos, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, tudo que nós temos criado demonstra a divindade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que Paulo estava explicando aos romanos. Então vamos lá, a divindade de Jesus é demonstrada pelos nomes divinos que lhe são dados nas Escrituras. Então, um ser que não é divino, nas Escrituras, não podia receber um nome divino, e sim um nome humano. Então vejamos esses nomes. No dicionário, né, do Cliff, nós vamos encontrar a seguinte explicação: como o nome era considerado a descrição de uma natureza essencial da pessoa ou coisa, havia uma concepção de identidade entre o nome e o seu portador. Isso nós vemos por toda a Bíblia. Nós vamos ver que os judeus, em especial, eles colocavam os nomes com algum significado. Então, todo nome colocado, inclusive essa prática se estendia ao Novo Testamento.
Então, vejamos, no momento que é dado para Jesus nomes divinos, revelam a divindade dele. Então, ele recebeu o nome de Deus. Vejamos isso. Deus é um nome divino. Do grego, theos. Deus, um termo geralmente usado no mundo antigo para seres que têm poder ou conferem benefícios que estão além da capacidade humana. Em traduções, o termo com maiúscula refere a sua divindade específica e comumente ao Deus único de Israel. Isso chama atenção para vocês porque a palavra theos, que é do grego bíblico, ela juntou todas as palavras referentes de Deus no Antigo Testamento. Yahvé, Jeová, Adonai, todos esses nomes, inclusive o tetragrama, que é o nome original de Deus, todos esses nomes, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, o Antigo Testamento, uns 200 anos aí antes de Cristo, e depois o Novo Testamento, que foi escrito no grego, ele abriu mão de todos esses títulos do hebraico e colocou apenas um, Theos, tá? Theos, Deus. E aí ele abarca, então, tanto Deus verdadeiro, quanto deuses que os homens criam. Mas quando você pega a Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia oficial que a Assembleia de Deus adotou como versão a ser lida, e é a Bíblia que nós pegamos para estudar o grego, porque ele te dá uma proximidade do grego muito mais fiel do que a nova linguagem de hoje, outras Bíblias que tem por aí que destrói o grego bíblico, você não consegue nem traduzir corretamente. Então, a gente usa Almeida Revista e Corrigida. Vocês vão observar no Antigo Testamento que quando aparece a palavra Senhor ou Deus, vai estar sempre em maiúsculo. Aí diferencia de deuses humanos. Tá? Isso é interessante e importante que nós sabemos. O termo é usado no sentido absoluto, referindo-se à divindade, que nós temos, em especial lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. O pastor Ezequias Soares, ele nos ajuda a compreender esse assunto no livro que ele escreveu, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. A Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus igual ao Pai, portanto, da mesma essência ou substância. Aqui, depois nós vamos ver isso melhor, mas já adianto para consolidar melhor o conhecimento. Todos os atributos que nós já estudamos na disciplina de teontologia a respeito de Deus estão contidos em Jesus. E assim como estão contidos também no Espírito Santo. Os atributos comunicáveis, que eles comunicaram com a criação humana, todos eles têm. Os atributos incomunicáveis, somente eles possuem. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo detêm, por exemplo, o atributo da onipotência, da onisciência, da onipresença, da imanência, né, da transcendência. Só eles detêm nesse sentido, tá? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Emanuel é um título divino. Por que foi dado a Jesus? Por que disseram que ele seria chamado Emanuel? Porque ele era divino. Se não, por exemplo, João Batista foi profetizado antes que ele nascesse, que ele seria um precursor, mas em momento algum foi dado um nome divino para ele. Então, porque não era divino, mas Jesus sim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e se chamará o seu nome Deus Forte. Né? Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ó. Deus Forte, mais um nome divino, que é o nome de Deus, evidenciando que a vinda de Jesus como homem, ele seria também divino pelos nomes divinos que ele estava recebendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus. O verbo significa quem, quando João escreveu lá no capítulo 1, versículo 1? O próprio Cristo. Então, ele era divino, ele é divino. Então, essas passagens bíblicas, por darem nomes divinos, de Deus, aliás, nomes de Deus a Jesus, mostra a divindade dele. E depois, o próprio Jesus declara isso, dizendo, eu e o Pai somos um. Está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Demonstrando o que aqui? A divindade de Jesus. Perceberam? 4 tópicos para uma pregação evangelística extraordinária. Fiquem atentos, os pregadores de plantão. Outro título dado a Jesus, que é nome divino, é Filho de Deus. Filhos, ou melhor, Filho de Deus. Observemos isso melhor. Esse nome é dado a Jesus Cristo 40 vezes nas Escrituras. Além disso, há referências frequentes a seu filho e meu filho. João capítulo 5, né, versículo 18. Vejamos lá. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Filho de Deus é um título que mostra a divindade de Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. O pastor Claudionor Corrêa de Andrade, na sua teologia sistemática pentecostal, aliás, ele escreveu um capítulo dessa teologia sistemática pentecostal, ele assevera o seguinte: as Sagradas Escrituras são o livro dos livros. Ela dá testemunha acerca de Cristo e testifica que ele é, de fato, o Filho de Deus. Portanto, se ele é o Filho de Deus, ele é divino. Mas alguém pode estar pensando aí, mas nós também somos filhos de Deus. Mas observe que nós somos filhos de Deus por adoção. Né? Jesus é filho de Deus por natureza. E nós somos filhos de Deus por adoção. Tá bom? Essa é a diferença. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Lembrando que o título Filho de Deus evidencia a divindade de Jesus enquanto ele estava aqui na terra e eternamente, sempre ele é divino. Confiou em Deus, livre agora, seu amo, porque disse, sou filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 43. Observem que a Bíblia traz evidências internas de que Jesus tinha o título de Filho de Deus, mostrando a sua divindade. O primeiro e o último, outro título que evidencia que Jesus é divino. Também o primeiro seria o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o último seria o ômega, é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Até porque o alfabeto grego possui 2 Os, né, e 2 S, né? Possui o ômicron, que é um O aberto, e o ômega, que é o O fechado, que é a última letra e que encerra, né, o alfabeto grego. Então, somente ele pode ter isso, ser chamado o primeiro e o último. Por quê? Mostra a divindade dele. Esse título descreve Cristo como tema de todas as escrituras e criador de todos os mundos e criaturas. Se ele é o primeiro, princípio, ele participou de toda a criação. Se ele é o último, ele vai participar do fim da criação, instauração das coisas novas. Então, ele é eterno, por isso que demonstra a sua divindade. E ele declarou, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa, ou seja, eu sou o princípio, e o ômega, sou o último. O princípio e o fim, diz o Senhor, que era, né, eternamente no passado, e que é hoje, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também temos uma outra referência, em Apocalipse, também capítulo 22, versículo 13. Ele mesmo dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro
e o último, ou derradeiro, conforme a versão que eu coloquei aqui. Esse título evidencia a eternidade de Jesus, a divindade, ou seja, que ele é divino. Como pode alguns dizer que ele não é divino? Se a Bíblia evidencia isso, por meio dos títulos. O Santo, outro título dado a ele, que mostra sua divindade. Talvez algum aluno chegou depois que eu fiz a abertura da aula, eu expliquei que eu estou em viagem, estou num ambiente improvisado, com computador emprestado. Então, talvez a qualidade da aula, do som, do ambiente, não seja a mesma das outras aulas, né? Até a qualidade da filmagem do computador aqui, da apresentação, por esse motivo. Então, dei uma paradinha na minha viagem para poder lecionar essa aula, porque o aluno não tem que ser prejudicado porque eu estou viajando. Então, santo, voltando ao assunto, santo vem do grego hagios, que tem por definição santo, né, puro, separado por e para Deus, e nós somos santos, a Bíblia trata nós como santos. Não sabei vós que os santos, se referindo a nós, hão de julgar o mundo? Então, e outra, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, nós somos santos. Moral, então quer dizer, separados, nós somos separados por Deus e somos separados para Deus. Moral ou cerimonialmente santo. Essa é a definição de hagios, a palavra santo do grego. Acerca da santidade absoluta de Jesus Cristo, nos dias da sua carne, então, da sua encarnação, esses 33 anos que ele permaneceu em vida física aqui na Terra, a qual o distinguiu de todos os seres humanos. Por quê? A sua santidade distinguiu. A santidade de Jesus não permitia, ele poderia ter pecado, mas por ele ser santo, aí é outra discussão que existe, aquelas discussões de internet, que não leva a nada, né? Ah, se Jesus pecasse, o que iria acontecer? Ah, se ele era santo, então isso impossibilitava ele, se impossibilitava ele de pecar, o diabo não ia tentar ele. Mas isso não é tema aqui para nós discutirmos, tá? Vamos lá, Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Mas vós negastes o santo, ó. Então vejam só, santo era um título dado somente para quem era divino. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Então, no momento que a Bíblia traz a referência de santo a Jesus, mostra isso de santo enquanto ele estava aqui na terra, mostra que ele era divino. O pastor Severino P. da Silva nos ajuda a compreender também esse assunto. Cristo se fez homem, não há dúvida disso. E servo, sendo rico, fez-se pobre. Sendo santo, ou seja, sendo divino, foi feito pecado, não pecador, assim, foi feito pecado. Ele não pecou, tá? Porque ele, vou usar um termo aqui, assim, para compreensão, né? Ele absorveu os nossos pecados. A Bíblia não usa esse termo. Eu vou dizer aqui só para a gente ter uma noção melhor. Ele absorveu os nossos pecados. Fez-se maldição por nós. E foi contado com os transgressores. Tudo isso sem pecar. É como se eu condenasse uma pessoa à prisão sem que ele cometesse crime. Então, Jesus tornou-se pecador sem que pecasse. Mas ele fez isso para nos salvar. Então, o que eu quero evidenciar nas palavras do pastor Severino Pedro da Silva, sendo santo, foi feito pecado. Por que sendo santo ele usou isso? Porque ele reconhece, assim como a Bíblia reconhece, é uma evidência interna, que ele era divino. Outro título que evidencia e mostra a divindade de Jesus, a palavra Senhor. Nós precisamos ter em mente aqui que na nossa língua, e outras línguas também, existe um pronome de tratamento chamado Senhor. Quando me dirijo a uma autoridade,
Eu chamo o senhor fulano de tal, o senhor quer isso, o senhor quer aquilo. Quando me dirijo a uma pessoa mais velha que eu, por educação, eu uso o pronome de tratamento senhor, né? Mas existia a palavra Senhor específica para Deus, para a divindade. E Jesus recebeu esta palavra Senhor, e isso mostrava mais uma vez que ele, estando em carne, ele era Deus, era divino também, né? Senhor, no grego, é Kyrios, que quer dizer Senhor com S minúsculo, que é um pronome de tratamento, e Senhor com S maiúsculo, como eu destaquei aqui, quando se referia à divindade. Também a palavra Senhor quer dizer mestre. Uso especializado como designação de Deus. Podemos ver isso em Mateus 5:33, por exemplo. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, você pode olhar em especial no Antigo Testamento, na versão Almeida Revista Corrigida, e tem outras versões também, que ou vai vir a palavra Senhor quando se refere a Deus com a inicial maiúscula ou com toda a palavra escrita em maiúscula. Aí vocês entendem que esta palavra está se referindo ao Senhor, senhorio de Deus, e não aos homens, a um outro Deus, tá? Isso é importante descrever e entender na Bíblia, tá? Penso que na disciplina de bibliologia, se já tiver essa disciplina, alguém deve ter explicado isso para vocês. É muito importante essa distinção da palavra Senhor. Como Jesus recebeu esse tratamento, significava que ele estava recebendo um tratamento de um ser divino, porque ele é divino. Esse título significa chefe, superior, é o nome de Jeová, do grego Kyrios, como falei, para ser exato, é o adjetivo, com o significado de ter poder ou autoridade. Kyrios é o representante da Septuaginta, ou seja, da língua grega, tá? E do Novo Testamento das palavras hebraicas, Jeová e Senhor. Então, quando a gente pega o texto em grego, nós vamos encontrar, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, a palavra Kyrios, ao invés de Jeová e ao invés de Senhor. Na nossa declaração de fé, diz o seguinte: a Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, e que o Senhor, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Se Jesus fosse um mero Senhor, com letra minúscula, não haveria necessidade da revelação do Espírito Santo. Entenderam aqui? Então, eu só posso entender que Jesus, como Senhor, é um ser divino, se o Espírito Santo tocar na minha vida, me revelar isso. Mais uma vez, pastor Ezequias nos ensina o seguinte no seu livro: o nome Senhor fala da divindade absoluta de Jesus. Então, não é 50%, como alguns pensam. É absoluta. Jesus é absoluto divino. A Septuaginta traduziu a Adonai, o tetragrama, pela palavra grega Kyrios, que é o Senhor, nome divino. Isso que eu já comentei, só foi repetir. Teólogo um pouquinho mais antigo, né, Meyer Parman, ele escreveu assim, lá no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Credo de Nicéia, século IV, né, então ele foi escrito esse credo de Nicéia, que já entraram tentando explicar essa questão de divindade de Jesus, de humanidade, isso foi no ano 300 e pouco, expressaram fielmente sincera convicção da igreja primitiva. Cremos em um Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, isto é,
da substância do Pai deu do Pai. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Então vejam que no credo de Nicéia, que é um credo da igreja primitiva ainda, eles já haviam colocado isso, reconhecendo que Jesus, pelo termo Senhor, ele era divino. Segundo, para nós entendermos que Jesus é divino, Jesus afirmou ser Deus ao aceitar a adoração. Somente Deus. Por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Porque ele reivindicou a adoração. E somente Deus podia ser adorado. O Antigo Testamento proibia adorar qualquer pessoa além de Deus. O Novo Testamento concorda, mostrando que seres humanos recusaram a adoração e também os anjos recusaram a adoração. Olha, Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o Antigo Testamento proibia qualquer outro tipo de Deus. Já o Apocalipse capítulo 22, versículo 8, ó. E eu, João, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos. Então, quando João tenta adorar o anjo também não aceita adoração. Por quê? Somente um ser divino, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo aceita adoração. Mas Jesus aceitou a adoração em várias ocasiões, mostrando que afirmava ser Deus. Se ele não fosse divino, ele não aceitaria essa adoração. Vamos ver. Ó. Um leproso curado o adorou. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Então, observemos aqui. Se Jesus não fosse divino, não aceitaria adoração. Mas Jesus aceitou. E vejam que a Bíblia coloca a palavra Senhor com as iniciais maiúsculas, mostrando que é um título aqui, né, de tratamento de um ser divino. Então, temos aqui duas evidências da divindade de Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 2. Um outro fato que aconteceu. Um governante se ajoelhou com um pedido. Está lá Mateus capítulo 9, versículo 18. Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus foi e fez aquele milagre. Né? Então, se ele não era divino, eu não vou nem dizer pela atitude desse chefe que se ajoelhou, porque é um pai desesperado. Mas eu digo pela atitude de Jesus aceitar adoração. Por que Jesus aceitou e não repreendeu esse chefe? Porque Jesus ali estava aceitando a adoração por ser um ser divino. Então a divindade de Jesus está evidenciada aqui. Essa adoração só poderia ser comprometida, ou melhor, permitida por uma pessoa que seriamente se considerasse Deus. Jesus não só aceitou essa adoração devida apenas a Deus, sem reprovar os que a praticavam, como também elogiou os que reconheceram a sua divindade. Então, ele aceitou a adoração e elogiou também a divindade. Mateus capítulo 16, versículo 16. Elogiou o reconhecimento. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Aqui foi quando Jesus fez aquela pergunta, o que as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? Aí uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, e aí Jesus disse, e vós? O que vocês dizem que eu sou ou que o Filho do Homem é? E aí então Pedro vai, né, e fala, né, que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, ele reconheceu ali a divindade de Jesus, mas passado algum tempinho, o que Pedro fez? Negou Jesus.
Mas é outro assunto esse. Mais uma vez, o pastor Ezequias nos ajuda. Os evangelhos, contudo, registram que diversas vezes Jesus declarou-se Deus e agiu como tal, aliás. E ele aceitou a adoração por diversas vezes, aí temos mais alguns exemplos. Algo que o apóstolo Pedro recusou de Cornélio e até repreendeu o centurião, por isso dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Viu? Então, mas Jesus, em momento algum, ele repreendeu a adoração, porque era a manifestação ali, reconhecimento da sua divindade. A adoração como a que Cristo recebeu era ordinariamente prestada somente à divindade. Então, todas essas passagens bíblicas mostram-nos, ou nos mostram melhor, que Jesus, enquanto estava em carne, também mantinha sua natureza divina. Não houve a menor relutância por parte de Cristo em aceitar a adoração. Pelo contrário, ele pareceu encorajá-lo que as pessoas o adorassem. João capítulo 3, versículo 3, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então ele encorajava as pessoas, é como se ela dizendo assim, vocês podem me chamar de senhor, vocês podem me adorar, porque eu sou divino. Terceiro, Jesus afirmou ter autoridade igual a Deus. Opa! E quando Jesus se colocava assim em posição igual a Deus, os judeus enlouqueciam. Eles queriam apedrejar, eles queriam matar Jesus, porque eles chamavam ele de blasfemador, né? Que Jesus estava blasfemando. Jesus colocou suas palavras ao mesmo nível que as de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aqui foi Deus quem falou para eles. Faz parte dos mandamentos. Deus falando pessoalmente numa teofania audível para Moisés escrever. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Né? Isso Deus falou. Aí Jesus vem e diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então vejam só, ele colocou as suas palavras no mesmo nível das palavras que Deus deu para Moisés quando entregou a lei para ele no Monte Sinai. Ah, o povo judeu enlouquecia com isso. Como que ele está colocando ao mesmo nível? Por quê? Porque ele é divino também. O poder das palavras de Jesus tem o mesmo poder das palavras do Pai. Eles têm a mesma essência, são o mesmo Deus, mesma coisa. Disse também que nenhuma palavra de Deus deixará de ser cumprida e que as suas também não deixarão. Mateus capítulo 5, versículo 12 diz, até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí Jesus diz assim, Mateus 24, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vejam que as palavras da lei que foi dada por Deus vão se cumprir. E as palavras que Jesus deixou também vão se cumprir. Estão em igualdade aqui. Pode observar essa igualdade. E como eu disse, os judeus enlouqueciam com isso. Não pode esse ser humano aqui colocar as suas palavras na mesma autoridade das palavras de Jeová. Mas pode, porque Jesus é divino, por isso que ele podia colocar. Quarto, Jesus afirmou ser Deus ao autorizar a oração em seu nome. Olha só que maravilha isso aqui. Jesus não só incentivou que as pessoas crescem nele e obedecessem os seus mandamentos, como também ele autorizou que orassem em seu nome. Se lermos João capítulo 15, versículo 17, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí os judeus ficaram mais doidos ainda, né? Por quê? Porque a oração só tinha que ser para Deus, para Jeová. Mas Jesus chega e diz, agora vocês podem pedir para mim. Ou seja, colocou em igualdade com Jeová, com o Pai. Por que que Jesus fez isso? Porque ele era divino também. Okay. Tá?
Gênesis, ele dá uma explicação para nós. Jesus ser igual ao Pai e ser menor que o Pai. Então, tem muita gente que fica meio com dúvidas nisso. Então, eu transcrevo aqui uma tabelinha, né, que Gênesis fez. Jesus igual ao Pai, à nossa esquerda aqui na tabelinha, e Jesus subordinado ao Pai, à nossa direita. Em natureza divina, ele é igual ao Pai. São eternos, têm todos os mesmos atributos, são igual ao Pai. Agora, o Jesus subordinado é em sua natureza humana. Aqui entra até aquela questão, o Filho do Homem não sabe o dia da sua vinda. Quando Jesus respondeu ali, ele respondeu necessariamente na sua natureza humana. Jesus é igual ao Pai em sua essência divina, essa essência dos atributos, essa essência da eternidade, né? Ele é igual ao Pai. Agora, ele é subordinado ao Pai em sua função humana. Como ele veio para servir, ele veio para ser o sacrifício, veio para derramar o seu sangue nisso, ele estava subordinado ao Pai, a ponto dele chegar a pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice que ele estava falando era a cruz, né? Mas contudo seja feita sua vontade, ou seja, a natureza humana de Jesus se subordinando à divina do Pai. Jesus é igual em seus atributos, como eu falei. Todos os atributos que o Pai tem, que já estudamos na disciplina de teontologia, Jesus tem também. Mas ele é subordinado em seu cargo humano. Ou seja, enquanto ele estava aqui, Jesus dependia de que Deus o ouvisse para fazer algumas coisas. Então, ele se submeteu como o resgatador, o libertador, o pastor de ovelhas, ele submeteu-se à subordinação do Pai. Por fim, Jesus é igual em seu caráter divino. Então, amor, né? Os atributos morais, Jesus é igual. Agora, Jesus é subordinado em sua posição humana. Inferior, claro, limitado. Jesus sentia fome, sede, cansaço, podia ser tentado, sentiu dor emocional. Nesse sentido, ele era subordinado ao Pai. E agora nós vamos para o último assunto da nossa aula, que é a chamada união hipostática de Jesus, e finalizaremos a nossa segunda aula. Mas preste bastante atenção que esse conceito é importante. Alguém talvez nunca tenha ouvido falar nesse termo, união hipostática. Mas é um termo técnico muito interessante. É a união entre as naturezas humanas e divina, na pessoa única de Jesus. O único que teve essa natureza humana e divina convivendo junto foi Jesus. Ninguém mais. E isso, então, é chamado de união hipostática. Teólogo, né, Levi Schaffer, fala o seguinte: a humanidade é a massa que foi chamada para ser fermentada pelo Verbo, que é o fermento divino. É esta união do Verbo com o homem, tornou-se um grandioso desenvolvimento de sua união hipostática. Deus se misturou com a nossa natureza, a fim de que, graças a essa mistura com o divino, nossa natureza se tornasse divina. Traz uma explicação bem filosófica, concordo, tenho que reconhecer, aliás, mas concordo com a colocação dele. Gruden, né, ele, na sua teologia sistemática, ele colocou o seguinte a respeito da união hipostática: as duas naturezas de Cristo concordam em uma pessoa e uma de substância. A palavra grega traduzida como substância é a palavra hipóstase. Então, substância. Hipóstase quer dizer uma união de duas substâncias, né? Hipóstase, ser. Daí a união da natureza humana e divina, de Cristo em uma pessoa, às vezes é chamada de união hipostática.
significa a união das naturezas divinas e humana de Cristo em um ser. Então, aquele ser, Jesus, possui essas duas naturezas. E digo para vocês, 100% natureza divina estava nele e 100% a natureza humana estava nele. E vamos concluir por hoje, trazendo mais uma vez para vocês essa verdade. Jesus era 100% Deus e 100% humano. Hoje, a partir da ascensão e do recebimento da glória anterior que ele tinha com o Pai, ele é somente 100% Deus. Não há mais necessidade dele ter a natureza humana. Bom, então Deus comprovado por a natureza divina de Jesus, quando ele estava aqui na Terra, né, 100% Deus era comprovado pelos nomes divinos, ao aceitar a adoração, a autoridade igual de Deus e autorizar a oração em seu nome. E humano, né, aliás, né, aqui, juntando a natureza de Deus divina com a do homem, gera o que nós chamamos de união hipostática, né? Então, hypostasis do grego, ser real, realidade das duas naturezas num mesmo ser. Então, prezados alunos, finalizamos a aula de hoje. Espero que ela tenha sido esclarecedora. O conteúdo, acredito, da apostila vocês receberam. Estudem para fixação melhor desse conteúdo. E eu encerro essa segunda aula desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. É o meu desejo, a minha oração por todos os nossos alunos. E até a próxima aula, se assim Deus permitir.